Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Muito bem, até agora a gente viu aqui como criar banco de dados, como popular esse banco de dados com algumas tabelas oriundas de arquivos shapefile, né? E agora a gente vai dar uma olhada aqui como começar a fazer uso desses dados para recuperar informações úteis aí através de recursos de consulta por atributos. Bom, a consulta de atributos em bancos de dados geográficos. Bom, independente da arquitetura de SIG que você está utilizando, se é aquela estrutura dual, né, ou integrado, como a gente comentou, a consulta é uma das funcionalidades básicas de qualquer sistema de informações geográficas. Né? A consulta implica em você selecionar os objetos com base em algum critério. Por isso que no TerraView você tem aqui, para toda a camada vetorial que tem tabela de atributo associada, você tem o visual, que é o estilo de visualização, que é a cor default, e tem o estilo de seleção, que é quando você seleciona os seus objetos por algum critério. Então existem diferentes critérios aí para você selecionar os objetos. Nós vimos até agora como usar, por exemplo, o apontamento, que é clicar na tela, ele realçar o objeto, simultaneamente ele acende a linha da tabela. Ou vice-versa, você clica na tabela, ele acende o polígono, ou a linha, ou o ponto ali no mapa. Agora a gente vai começar a ver aqui outros critérios, que é o critério por atributo. E depois ainda vamos ver aqui critérios também espaciais. A consulta baseada em atributos permite como que a gente consegue expressar os critérios de seleção com base em atributos descritivos. No universo aí de banco de dados relacional, existe uma linguagem estruturada chamada Structural Query Language, que permite fazer diversas operações em bancos de dados relacional, inclusive a consulta por atributos. Então, uma SQL permite selecionar o que, de onde, tal que, então baseado em algum critério. Então, basicamente, uma expressão de busca num banco de dados através da SQL seria select from where. Na frente do select, sempre vem aqui quais são os atributos, é o que a gente chama de projeção de uma álgebra relacional. Na frente do from vem o nome da tabela ou várias tabelas. Você pode ter mais do que uma aqui que você está usando para fazer a sua consulta. E na cláusula where, na frente dela, vem o critério, vem o tal que, a condição. Então, normalmente os SIGs implementam interfaces gráficas que facilitam a nossa vida para responder o que, de onde, tal que. Então, isso daqui, normalmente a gente tem isso aí através de uma interface gráfica. Mas adianto que o usuário que aprende a usar SQL, ele fica independente da interface gráfica. Muitas vezes as interfaces gráficas não têm toda a riqueza de parâmetros e condições ali que você consegue manipular numa linguagem SQL. Se você só sabe usar a interface, você está limitado só aos recursos que aquela interface lhe proporciona. Bom, a consulta por atributo ela opera então sobre os mapas vetoriais, pontos, linhas e polígonos, e poderia ser usada para responder coisas do tipo: quais os municípios têm população maior do que 100 mil habitantes? Então ele considera o mapa, considera a tabela de atributo e o resultado vai ser pintado com a cor lá da seleção, os polígonos que atendem o teu critério de busca. Em outras palavras, poderia ser uma expressão como essa: select, então aqui eu vou colocar a coluna que eu quero projetar, que no caso aqui estou usando o nome do município, from a tabela município, que está aqui em cima, ou se for o
teu arquivo shape, né, que está lá, que tem a geometria, e o where, a condição, que é onde está os atributos alfanuméricos que você vai colocar alguma condição aqui na frente. Bom, nos critérios de consulta por atributo, né, os parâmetros aqui na cláusula where, né, eles podem ser do tipo operadores relacionais, isso é o que vai fazer uma comparação e aquilo vai ser verdadeiro ou falso. Então você pode comparar se é maior, se é menor, se é maior igual, menor igual, igual, diferente, similar. Então sempre ele vai te dizer, olha, 1 é maior do que 2? Não, é falso. Então observa que sempre o resultado nesses operadores relacionais é uma condição verdadeira ou falsa. Só que na cláusula similar, que usa o like, que permite você retornar parte de um string, né, de um conjunto de caracteres, que, por exemplo, inicia pela letra LU. E aí você pode colocar um percent aqui e tudo que começar com LU, ele será retornado na sua expressão de busca. Lembrando que também esse percent poderia estar no início. Aí independe em que posição do conjunto de caracteres que se encontra a letra LU, ele vai retornar como verdadeiro. E temos também os operadores booleanos not, and ou or. O not é o quê? É o contrário. O que não é verdadeiro? Só pode ser falso. O que não é falso? É verdadeiro. O operador and já é diferente. Ele vai comparar os dois lados aqui das duas condições que você colocou, né? Ele vai concatenar duas condições e sempre que, para ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro dos dois lados. Então, observa aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Agora, se tiver uma condição falsa, o resultado vai ser falso. Então, a gente chama esse operador aqui, operador também de interseção. Tem que ser verdadeiro dos dois lados da expressão para poder retornar alguma coisa. E temos o OR, que é o operador conhecido também como operador de união. Quer dizer, basta ser verdadeiro de um dos lados, o resultado dá verdadeiro. Então aqui, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro dá verdadeiro, e somente a última aqui, se for falso dos dois lados, aí realmente a condição é falsa. Bom, então a linguagem natural que a gente tem aí para consulta de atributos poderia estar envolvendo então esses operadores, conectando aí um ou mais atributos. Então, por exemplo, selecione todas as quadras que possuem renda maior do que 10.000 e tem que ter mais do que 10 escolas nessas quadras. Então, a linguagem natural é essa, e no SQL seria representado por isso aqui, ó, o atributo renda maior do que 10.000 e o número de escolas maior do que 10. A quadra aqui é a tabela e o select aqui está fazendo a projeção. Isso é uma coisa interessante, né? Quando você quer projetar todos os atributos no resultado da sua consulta, você pode substituir, em vez de colocar o nome de todos, você pode pôr um asterisco aqui que ele vai projetar todas as colunas daquela consulta. E ainda podemos estar utilizando tabelas auxiliares, né? Então, normalmente a gente tem lá a tabelinha que é o shape com a parte descritiva, ou esses dois aqui já estão dentro de um banco PostGIS, e agora você quer vir com uma outra tabela. Lembra que a gente falou das tabelas não espaciais? São tabelas que só têm atributo descritivo. Mas existe um atributo comum aqui que pode ser conectado, lembrando que ele não precisa ser o mesmo nome, importante que ele seja do mesmo tipo. Então, se isso daqui é um número inteiro, isso aqui é um número inteiro, você consegue fazer a ligação dessas duas colunas. E aí o sistema vai conseguir buscar atributos que estão na tabela do objeto e também nessa outra tabela não espacial, né? No lado do SQL, a coisa seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Eu estou colocando aqui um select ID, então ele vai projetar essa coluna, vírgula, atributo população, vai projetar também essa outra coluna, né? From fazendas, vírgula, cadastro. Então ele vai buscar as duas tabelas. Só que eu tenho que colocar uma cláusula where aqui, né? Que é justamente para dizer que o atributo de fazendas tem que ser igual
o atributo no cadastro. E aí, usando a mesma coluna comum aos dois aqui, aí você pode colocar outras condições, tipo o ITR aqui nessa coluna é maior do que 4.500. Então essa aqui seria a maneira de fazer isso em SQL. Claro que no nosso curso nós vamos aprender a fazer isso daqui usando a interface gráfica. Você vai fazer o link primeiro entre essas duas tabelas aqui e depois na janela de consulta por atributo você vai responder a uma expressão semelhante a essa aqui. Bom, lembrando então que visual de objetos selecionados você tem lá para toda camada que tem o estilo de seleção, né, que é uma camada vetorial, você pode dizer qual é a cor, a achura, o preenchimento aqui que vai ter quando aqueles objetos forem selecionados pela expressão aí de atributos, né? Consulta por atributos. E a janela que faz isso é essa daqui, chama também consultar atributo. E aí a primeira coisa que você seleciona aqui é a cláusula from, né? É o que vem, é o nome da tabela. E aqui na interface você está limitado a escolher uma única tabela. Ok? Então se você precisar buscar o resultado que está em duas tabelas, como a gente mencionou aqui atrás, então você tem que fazer primeiro a ligação das duas tabelas antes de entrar na consulta. E aí você entrou na consulta, está lá o nome da camada de entrada, né? Aqui também na interface ele não te dá a opção de você colocar os atributos que você quer na saída, sempre serão todos os atributos. O que você pode somente aqui agora é colocar a cláusula where, que são as restrições aqui, ó. E essa interface ela trabalha da seguinte maneira: sempre é a combinação de 2 a 2 atributos. Então, se eu quero pegar que região é igual a Nordeste e região é igual a Centro-Oeste, então eu digo aqui que as duas condições e o OR aqui em cima vai fazer a união dessas dos. Vamos imaginar que isso aqui é município, né? Imaginar não, é município, né? Então os municípios que estão nessa mesorregião ou nessa daqui, então é a união dos dois. Aqui embaixo no resultado SQL ele mostra a parte do where, como é que vai ficar. Só que essa parte aqui não é editável, né? Você só vê o resultado aqui que vai acontecendo dependendo da expressão que você vai montando aqui em cima. E aí o resultado disso você pode adicionar a um resultado existente, você pode criar realmente um novo resultado, quer dizer, ele remove qualquer objeto selecionado anteriormente e aplica a nova expressão que você está colocando, e nenhum ele limpa ali para você depois aplicar uma nova. E temos aqui uma opção ainda que você pode salvar o resultado disso como uma camada de consulta. Ele vai criar lá na interface uma camada diferente, né, que vai se chamar camada de consulta. Ele vai ter até um símbolo ali diferente para diferenciar das demais. Bom, então do lado do TerraView, essas são as opções que a gente tem na janela ali, onde você seleciona os critérios por atributos. Então você só vai dizer se é maior, menor, igual, diferente, e pode usar o like, pode usar o end, o is not, né, se é null, not, e o or. Então esses são os operadores que estão hoje disponíveis ali para fazer a consulta por atributo. E como eu disse, né, nessa opção aqui embaixo na interface, quando você põe um nome aqui, ele vai criar uma camada de consulta. Então na interface vai ficar com esse símbolo aqui, ó. Então o resultado ele cria uma nova camada, mas ele mantém o vínculo com o dado de entrada, né? Então ele não está duplicando as geometrias do seu mapa, ele está simplesmente criando ali um ponteiro apontando para a camada de entrada, só que aquela camada tem um filtro aplicado a ela. Isso pode ser feito tanto no arquivo vetorial ou em tabelas do PostGIS, né? Ele mantém o vínculo com o dado de origem. E a outra opção, uma vez que você fez a consulta, é realmente criar um novo mapa, seja ele um arquivo vetorial em Shape ou uma tabela no PostGIS, e associa esse novo mapa a uma camada ali na interface. Então é uma camada a mais, só que lembrando que aqui ele está realmente duplicando parcialmente
os polígonos e também os atributos desses polígonos numa nova camada. Bom, então finalmente, para poder fazer os exercícios, nós vamos fornecer para vocês aí um mapa com a sede de municípios do Brasil todo. Então vai aparecer pontinhos aqui de todas as cidades do Brasil. Eu quero que vocês selecionem somente aquelas cidades que são do estado de Goiás ou do Distrito Federal. E aí você vai criar um novo mapa de pontos somente com os pontinhos que foram selecionados aqui do estado de Goiás mais o distrito. Então esse é o exercício 2.4 proposto aí. E depois tem o exercício 2.5, que são outras consultas por atributos. Aí são um conjunto de 3 consultas que foram preparadas para vocês responderem essas perguntas aqui. Qual era a população total em 2005 dos municípios de Goiás pertencentes à mesorregião centro-goiano e a população total em 2008 é maior do que 10 mil habitantes. Então, como é que a gente resolve isso? Vocês vão ver que no mapa de Goiás lá vai ter a população de 2008, vai ter a população de 2005, vai ter a mesorregião que diz quais são aqueles municípios que são do centro goiano. Né? Então, como é que você monta isso daqui lá na consulta por atributo para obter o resultado. Tá? Lembrando que aqui eu quero a população total. Né? Então, na verdade, aqui vocês vão usar um recurso lá da tabela para poder somar a população, né, em 2005, mas com base nesses critérios aqui. Okay? O resultado tem que ser esse valor numérico aqui, 2.599.097 habitantes, tá? Num total de 26 municípios que atendem a esse critério aqui. Uma segunda consulta me apresente o nome de todos os municípios de Goiás que têm as letras GOI em seu nome e a população em 2002 está entre 10 mil e 50 mil habitantes. Então vão ser somente esses municípiozinhos aqui, tá? Que tem esse intervalo de população, tem que ser maior que 10 mil, menor que 50, e aqui lembrando vocês vão usar, né, aquela cláusula like, né, para perguntar onde tem as letras GOI. Então observa que o resultado pode ser, esse GOI aqui pode acontecer tanto no início, no meio ou no fim. Então aqui, Bela Vista de Goiás. Então tem o GOI aqui, Bom Jesus de Goiás também. Goianira, Goiás. Tá vendo? Então tudo que tiver GOI, eu quero que seja filtrado aí pela cláusula like. Bom, e aí tem uma terceira consulta que você vai exigir que vocês façam então a ligação da tabela de municípios com uma produção agrícola aqui na tabela do IPEA. Então vocês vão criar essa tabelinha aqui dentro do PostGIS, né? Vão carregar primeiro ali no TerraView, depois faz o intercâmbio e depois ainda faz a ligação usando as duas colunas. Você vê que aqui se chama COD IBGE e aqui em cima COD _ IBGE. O nome é diferente, mas o importante é que o conteúdo seja o mesmo, né? Do mesmo tipo. E aí você vai conseguir responder essa pergunta aqui. Qual o nome dos municípios da mesorregião leste goiano que tiveram produção de arroz ou cana com mais de 5 mil toneladas no ano de 2005? Tá? O resultado da consulta 3 são somente esses municípios que estão aqui. Tá? Se der alguma coisa diferente, é porque tem alguma coisa errada aí no procedimento de vocês. Tá bom? Então essa aí era essa parte inicial para vocês terem um primeiro contato aí com os requisitos de seleção por consulta por atributos. Muito obrigado aí por assistir nossa videoaula. Até uma próxima.